Dia, Bom dia. Estão me ouvindo bem? sim. Deixa eu só Obrigada, me... Sueli. Faltam 2 minutinhos, né? Uhum. Prazer em conhecê-la, Janaína. Que é a Prazer. primeira vez que a É, gente trabalha juntas. exatamente, prazer, viu? É. Tem uma mensagem aí para mim, né? Eu não consegui ler, pedir para fazer o quê? Ela pede para Janaína. Também não consegui ver. Tá dando para ver direitinho? Sueli, as duas. Qualquer probleminha você avisa, viu, Sueli? Bem, amigos, são 9 horas, né? Agora. Bom dia a todos. Eu espero que todos vocês estejam bem, vocês e a família de vocês, que todos estejam com muita saúde. Então, hoje nós vamos começar, né, a explanação do Evangelho. Vamos continuar o capítulo 12, amai os vossos inimigos. Só que hoje nós vamos trabalhar os itens 5 e 6, que tem como título Os Inimigos Desencarnados. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Mas antes, é necessário que a gente faça uma leitura e uma prece para que a gente possa acalmar os nossos corações, entrar em ligação com os benfeitores de luz que estão coordenando esse momento dessa explanação do Evangelho. Então, eu vou abrir aqui uma mensagem do livro Fonte Viva, do Chico Xavier. Eu abri na mensagem de número 100, que tem o título Ausentes. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. João, capítulo 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase.
prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito, longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz supersticioso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Quem deseja a bênção divina, trabalhe por merecê-la. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. Então, meus amigos, com essa linda mensagem do livro Fonte Viva, eu convido a todos nesse momento, a quem desejar, que feche os olhos, ou quem achar melhor pode ficar com os olhos abertos, para que a gente faça a nossa prece inicial. Jesus, nosso irmão maior e misericordioso, muito obrigada por nós estarmos aqui, reunidos em teu nome, por nós estarmos aqui nessa manhã de domingo, com essa oportunidade de aprender mais sobre o teu evangelho de amor e de luz. E essas palavras, desse momento de explanação do evangelho, tragam luz aos nossos lares, acalmem os nossos corações, de todos os nossos familiares e também dos irmãos desencarnados que estão participando desse momento. Nós te agradecemos que o Senhor nos acompanhe nessa manhã, nesse momento de explanação, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, agora nós vamos dar início à nossa explanação do Evangelho de hoje. Então, como eu falei, nós vamos discutir os itens 5 e 6, inimigos desencarnados. Eu acredito que a maioria deve estar com o Evangelho aí. Então, Kardec, ele inicia esses itens 5 e 6 falando sobre a necessidade da indulgência. Ele coloca que o espírita deve ser indulgente. Então, o que é essa indulgência? A indulgência é quando eu tenho a capacidade de ter paciência e de aceitar o próximo como ele é. É quando eu sei que o próximo, ele tem o seu tempo. Eu tenho um tempo e ele também tem o seu tempo. E aí, o que acontece? Eu tenho que esperar. Então, às vezes, ele não pensa da forma como eu penso, ele não acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Então, às vezes, nós vamos entrar em conflito por pensarmos de forma diferente, mas aí eu preciso respeitar a opinião dele e eu tenho que tolerar o meu próximo, mesmo que ele pense de forma totalmente diferente. Então, a indulgência é a disposição de perdoar o outro, de ter paciência, de não se ofender com pequenas ofensas no nosso dia a dia. Então, isso é a indulgência. Então, por que será que Kardec começa esse item, os inimigos desencarnados, falando sobre a indulgência? Ele inicia falando da indulgência porque ele quer que a gente pense nessa encarnação, nesse momento que nós estamos vivendo aqui, como uma oportunidade de aprendizado. Então, é aqui, encarnado, que eu vou aprender a ter paciência, a ter tolerância, a perdoar.
é aqui, enquanto encarnado, que eu vou ter a oportunidade de reencontrar aqueles que foram os meus desafetos do passado, aquelas pessoas que eu considero que são difíceis. E essas pessoas, elas cruzam o meu caminho novamente nessa reencarnação para que eu possa trabalhar em mim o meu crescimento espiritual, o meu crescimento moral, a minha tolerância diante das diferenças. Então, é por isso que no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, Jesus, ele nos diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Então, eu tenho que aproveitar essa encarnação para começar a trabalhar o perdão, a paciência e a tolerância. Ah, mas é tão difícil perdoar, mas se eu nunca começar a tentar, como é que eu vou um dia conseguir perdoar realmente, se eu não começar a tentar nunca? Então, eu tenho que aproveitar essa vida aqui. Aí, o que é que a gente vê? A gente ouve, às vezes, as pessoas dizendo: ah, se fulano morrer, a minha vida vai ser uma maravilha. Não sei se vocês já ouviram alguém falando isso. Infelizmente, eu já ouvi isso uma vez. E a gente se assusta quando a gente escuta uma pessoa falando isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que quando alguém morre, acabou tudo, né? Os seus problemas também morreram. Mas a doutrina espírita, ela nos ensina que isso é um equívoco, que a pessoa que pensa assim, ela ainda não sabe que o espírito não morre. O que morre é o meu corpo. Essa existência que eu estou vivendo aqui, essa vida que eu estou vivendo aqui, ela vai chegar ao fim, né? Vai ter um momento que ela vai chegar ao fim. Mas eu, enquanto espírito, eu continuo. E outro fato importante é que, quando eu desencarno, eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era enquanto eu estava encarnado. Então, se eu tenho um inimigo aqui, vivendo junto comigo, se ele guarda por mim sentimento de raiva, de ódio, rancor, mágoa, quando ele desencarnar, ele vai levar com ele esses mesmos sentimentos que ele alimentou enquanto ele estava aqui comigo. Então, será que é certo a gente pensar que quando aquelas pessoas que a gente considera como inimigos morrem, os nossos problemas estão resolvidos? Não. Kardec, nesse capítulo, ele nos ensina que não. Pelo contrário, nesses itens, no item 5 e 6, ele deixa claro que essa situação, ela pode até mesmo piorar. Por quê? Porque aquele que, enquanto encarnado, tinha por mim ódio, mágoa, ao chegar lá no mundo espiritual, ele vai continuar com esse sentimento, porque ninguém vira anjo depois que desencarna. A doutrina já nos ensinou isso. Então, lá eu sou a mesma pessoa que eu sou aqui. E aí, o que acontece? Agora que ele está lá desencarnado, a raiva dele pode aumentar, o ódio dele por mim pode aumentar. Por quê? Porque ele não pode entender por que eu ainda continuo encarnado e ele desencarnou. Por que eu estou aqui ainda vivendo, construindo uma família, trabalhando, me divertindo, e ele está lá no mundo espiritual sofrendo? Então, isso pode aumentar a raiva dele, fazer com que ele se torne o meu obsessor. E aí, nesse momento, normalmente, a gente se coloca em uma posição de vítima. Se eu estou sofrendo uma obsessão, é porque eu sou a vítima. É porque esse espírito, ele é mau, ele é cruel. Mas a doutrina espírita nos ensina que não é assim. A doutrina, ela nos diz que quando existe um caso de
obsessão, nós não devemos julgar o obsessor. Nós devemos olhar esse irmão com amor, com caridade, porque nós não sabemos qual relação ele e o encarnado que aqui continua, eles tiverem uma vida passada. Então, eu não sei a relação dos dois, eu não sei quem errou, eu não sei quem fez mal a quem. Então, eu não posso julgar um espírito e dizer que ele é cruel, que ele é mau. E o que é que eu posso fazer? Nessa situação, a doutrina ela nos ensina a não julgar. Não julgue nem o encarnado e não julgue nem o desencarnado. Procure amparar os dois, porque a gente não sabe da vida passada dos dois, né? Nós não sabemos nem das nossas, imagine das outras pessoas. Então a gente não pode julgar, a gente não sabe a dor que esse irmão passou. Então, antes de julgar o obsessor, é necessário entender os vínculos que os unem, né? Que unem o encarnado a esse irmão. Se eu estou sofrendo um processo de obsessão, o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que entender que eu e esse irmão já tivemos uma relação ou familiar ou de amizade em alguma vida e que por algum motivo nós dois nos fizemos muito mal. E hoje ele está lá no mundo espiritual com raiva de mim, eu estou aqui encarnado e ele não consegue aceitar essa situação. Mas a Sueli Caldas, ela nos ensina no livro Obsessão, Desobsessão, que o obsessor é o irmão a quem os sofrimentos e desenganos desequilibram certamente com a nossa participação. Olha aí. Então, se hoje eu estou sendo vítima de uma obsessão, se eu tenho um inimigo desencarnado, certamente, como disse o Eli Caldas, eu participei para que hoje ele esteja nessa situação. Então, eu não posso me olhar como a vítima, como aquele que está sofrendo uma injustiça. Não, porque se existe a obsessão, é porque, de certa forma, Deus permite que isso aconteça. Mas por que Deus permite que um obsessor ele consiga, de certa forma, me prejudicar, atrapalhar minha vida em determinados momentos? Será que é porque Deus é mau? Não. É porque Deus quer que eu aprenda com isso. É porque Deus quer que eu cresça, que eu amadureça, que eu pare, olhe para dentro e perceba o que eu preciso mudar em mim. Porque se o espírito, esse irmão desencarnado que está com raiva de mim, ele consegue influenciar a minha vida amorosa, a minha vida familiar, as minhas relações no trabalho, é porque eu estou dando a ele a chave para que ele abra essa porta dessa obsessão. Eu estou permitindo que isso aconteça. Então, como é que eu estou permitindo que isso aconteça? Com os sentimentos que eu tenho guardado aqui enquanto espírito. Aqueles sentimentos que eu guardei lá de outras vidas, que estão no fundo da minha alma, que eu nem sei que eles estão guardadinhos aqui. Então, muitas vezes, o egoísmo está me dominando, o orgulho, a vaidade, a inveja, a intolerância. E esses sentimentos, eles são a chave para que o obsessor abra essa porta da obsessão. Então, se ele está chegando até mim, está sendo permitido para que eu cresça, evolua, que eu me transforme moralmente, que eu veja a necessidade de crescer, de evoluir, de progredir espiritualmente, moralmente e também intelectualmente, né? Então, a obsessão, nós temos que pensar esse processo com muito cuidado, sem julgamento, observando que ali tem dois espíritos, dois seres que já sofreram muito. E que um não é cruel, é mau, é perverso. Os dois erraram.
Então, eu não posso olhar aquele inimigo desencarnado como um ser terrível, cruel. Não, porque como falou Sueli Caldas, certamente eu participei desse processo para que ele se transformasse nesse ser que ele é hoje. E agora, o que eu posso fazer diante dessa situação? Estou sofrendo a obsessão de um inimigo desencarnado. Eu nem sei quem é esse espírito, eu nem lembro, eu não lembro da minha vida passada. O que eu posso fazer nesse momento, então? Então, a partir de agora, eu tenho que buscar a minha transformação moral. Eu tenho que praticar a caridade. Eu tenho que me voltar para o bem. Eu tenho que aprender a amar o meu próximo. Aí chega o momento de aproveitar essa encarnação. Eu tenho que aproveitar essa encarnação que eu estou vivendo. Aprender a amar os que estão aqui comigo. Aprender a ser indulgente, a tolerar. Por isso que Kardec começa esse tópico falando sobre a indulgência. Precisa aceitar o outro como ele é. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Se eu estou ligada a um espírito obsessor, é porque nós dois estamos no mesmo nível vibratório. Nós estamos sintonizando juntos. Então, nós estamos na mesma faixa, na mesma sintonia. Então, isso significa que eu não sou melhor do que ele, que eu não sou a coitadinha, eu não sou a vítima, mas que eu preciso evoluir assim como ele. E esse processo obsessivo, ele está sendo o primeiro passo para que isso aconteça. Está doendo? Está. Eu estou sofrendo muito, né? Obsessão é algo muito sério. Mas é uma oportunidade que Deus está me dando nesse momento de crescer. Então eu tenho que olhar esse irmão como alguém que está me dando uma oportunidade de crescer. Então, na pergunta 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se alguns espíritos são criados bons e outros são criados maus. E os espíritos respondem a Kardec que não, que todos nós fomos criados simples e ignorantes para que a gente possa crescer e evoluir com nosso esforço, nossa perseverança. Então, ninguém nasceu para ser mal eternamente. Então, aqueles irmãos que hoje estão no umbral, estão em zonas inferiores e que guardam alguma mágoa em relação a nós, eles estão momentaneamente naquela situação. Mas assim como nós estamos tendo essa oportunidade hoje de estar aqui numa manhã de domingo, ouvindo uma explanação do Evangelho, futuramente eles também terão essa mesma oportunidade. As oportunidades são iguais para todos. Só que em determinado momento, infelizmente, nós paramos, né, o nosso processo evolutivo, nós insistimos em continuar naquele desejo de vingança, de fazer mal ao outro, e nós nos esquecemos que nós estamos aqui para amar o nosso próximo. Então, Kardec, ele afirma algo muito interessante aqui nesse item, né, dos inimigos desencarnados. Ele afirma que a expressão apagar o ódio com sangue é falsa. É falsa porque, como nós falamos lá no início, ninguém morre. Nós vamos nos encontrar amanhã novamente em outra existência. Então, hoje, aquele que eu não consigo tolerar, que eu acho que é uma pessoa insuportável, que é um inimigo meu, amanhã ele pode ser meu pai, ele pode ser minha mãe, pode ser um filho meu. Então, eu já devo começar a trabalhar a tolerância, a indulgência agora. Eu não devo esperar outra vida, eu devo começar a trabalhar agora nessa vida, principalmente, meus amigos, nesse momento que nós estamos vivendo, em que tantas pessoas tão próximas a nós estão desencarnando de forma tão rápida e assustadora, né, às vezes. Então, a gente deve aproveitar cada segundo, cada oportunidade que Deus coloca na nossa frente nessa encarnação, porque a morte não é o fim.
A morte é um recomeço. Então, amanhã nós estaremos juntos novamente, porque nós ainda estamos no mesmo nível evolutivo. Então, quando eu tenho um obsessor, se eu evoluir, se eu praticar a verdadeira caridade, se eu sentir prazer em amparar o próximo, se eu sentir prazer naqueles trabalhos voluntários que eu realizo no centro espírita, realmente aí eu vou estar me transformando. E ele vai ver isso. E ele também vai se transformar com a minha transformação. Porque ele vai perceber que eu não sou mais aquela pessoa que ele conheceu naquela vida passada. Eu mudei. Eu aproveitei as oportunidades que Deus colocou no meu caminho. Então, dessa forma, aquele processo obsessivo, aquela mágoa que ele nutre por mim, vai perder todo o sentido. Então, nós temos várias obras espíritas que nos mostram que realmente os inimigos desencarnados existem. Que nós não temos apenas inimigos encarnados, não. É muito importante a gente pensar sobre isso, porque se nós alimentarmos esse ódio, esse rancor, ele vai continuar sendo o nosso inimigo para sempre. Então, por isso, Jesus, ele nos ensinou que é necessário amar uns aos outros. Qual o remédio para um processo obsessivo? É o amor. Esse é o remédio para toda e qualquer obsessão. Então, a gente tem um grande exemplo que as pessoas sempre citam, é a relação que o Divaldo tinha com aquele espírito que considerava Divaldo como seu inimigo, Divaldo Franco, né? E Divaldo se transformou num ser humano melhor, que pratica caridade, que ama aqueles que ele tem a oportunidade de ajudar. E dessa forma, o obsessor mudou o olhar que ele tinha sobre Divaldo. Então, isso também pode acontecer com a gente. Então, se nesse momento alguém que esteja assistindo essa explanação do Evangelho está passando por um processo obsessivo, não se sinta um ser mau, mas pense apenas que vocês erraram no passado, que esse espírito ele não é mau e você também não é. Nós somos ignorantes ainda. A gente dá muita importância para determinadas coisas e isso atrapalha o nosso processo evolutivo. Então, nós não somos maus, nós somos ignorantes ainda, infelizmente. Então, esse momento de explanação do Evangelho é para que a gente pense sobre isso, sobre essa necessidade de se transformar. Então, se eu sei que tem um obsessor me acompanhando, o que é que eu vou fazer? É buscar esse desejo de me transformar. Então, meus amigos, eu quero muito agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre esse tema que é tão importante. Então, eu espero que Jesus, nesse momento, ele possa entrar na casa de cada um de vocês, trazer muita paz, muita luz, conforto, esperança, alimentar a fé que existe em cada um de nós. Tá certo? Então, agora nós vamos fazer a nossa prece final, para que a gente possa se manter em conexão com os benfeitores de luz. Faz uma vez, quem quiser pode fechar os olhos ou ficar com os olhos abertos. Jesus, irmão maior e misericordioso, obrigada por essas palavras que aqui foram refletidas, obrigada pelo teu evangelho de amor, pela paz que esse momento trouxe aos nossos corações, pela certeza de que nenhum de nós é mau, mas que todos nós estamos caminhando e que um dia todos nós seremos espíritos de luz. Muito obrigada pelo teu amor, a tua paciência com a nossa ignorância. Que o Senhor nos acompanhe nessa manhã de hoje e que cada um de nós possa levar a luz do teu evangelho por onde nós passarmos, para a nossa casa, casa dos vizinhos, qualquer lugar por onde a gente passar no dia de hoje. E que a nossa semana seja uma semana de muita luz. Obrigada por tudo, nos acompanhe hoje sempre, que assim seja. Graças a Deus.
Muito obrigada, meus amigos. Obrigada, Janaína, pela parceria. Obrigada, obrigada, obrigada. E um bom dia a todos.